Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast PDD. Hoje, com a presença da maravilhosa Flávia Lancha, que é empresária do ramo de cafeicultura e é uma liderança política aqui da cidade de Franca. Seja bem-vinda, tá? Querida, eu que agradeço. Um olá para todo mundo que está aí nos assistindo, né? É sempre muito gostoso poder participar e tá contribuindo, contando um pouquinho da história, né? Quem sabe através da nossa história a gente também pode estar influenciando outras pessoas, né, Denir? Não, eu sempre falo que o podcast tem esse objetivo de saber um pouquinho mais da vida das pessoas, principalmente de pessoas que inspiram, né? Mulheres, líderes, empresários, que têm uma trajetória bem bacana, que serve de inspiração para várias mulheres, né, Flávia? Eu acho que nós precisamos nos inspirar nas mulheres, porque o mundo está precisando de mais mulheres. Ainda vivemos uma sociedade extremamente machista e aos poucos a gente tem que ir abrindo espaço e conquistando, né? Com certeza. E aqui no PDD, você vai ver e ouvir a história da Flávia como você nunca viu, tá? Flávia, conta um pouquinho da sua trajetória, para quem não te conhece, né? Vamos lá. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas me sinto francana porque, como minha avó materna morava em Ribeirão, a minha mãe foi lá só para ter os 3 filhos e aí voltava. Então, passei minha vida inteira, estudei aqui, moro aqui. Então, na realidade, eu sou muito mais francana que Ribeirão Pretana. Tenho 3 filhos, casados, uma filha e 2 filhos, e tenho 5 netos. 5 netos? 5 netos! Meu Deus! 5 netos, muito orgulho. Tá certo. E como que é? Você estudou em Franca, não? Bom, eu queria ser médica como meu pai, mas na época não tinha cursinho em Franca e meu pai não deixou eu estudar fora. E aí eu acabei estudando aqui, fiz letras na Unifran. E depois comecei a trabalhar com meu marido na fazenda, na parte administrativa. Aí eu fiz um curso em São Paulo, na GV de Administração Rural, mas era um curso de 3 meses, mais curtos. E fiz pós-graduação. Fiz pós-graduação em Recursos Humanos na Unifran e fiz pós-graduação em Gestão Pública em São Paulo, no CLP. Que legal. Gente, para quem não sabe, a Flávia Lancha é filha do Dr. Lancha. Dr. Lancha, médico, referência política, foi prefeito de Franca, né, Flávia? Foi. Você sabe que esses dias eu fui convidada para dar uma palestra no Caminhar e para falar um pouquinho sobre a trajetória do meu pai e a minha. E foi tão emocionante, porque realmente ele deixou um legado para a cidade, né? Deixou um legado. A Francal, o corpo de bombeiros, a canalização de alguns córregos, pavimentação, o tratamento de água e esgoto. E ele brincava, falava assim, se Franca é considerado uma das primeiras nessa questão de água e esgoto, eu dei a minha contribuição, fui um dos que comecei com essa história, né? O próprio lanchão. Você sabe que o terreno da faculdade de Direito e da Unifacep foi ele que conseguiu. O terreno onde é o polo esportivo. Aqui o Distrito Industrial. Nossa. Foi ele que começou. Enfim. Realmente. Um mandato só, viu? Que eu falo muito. Eu falo para todo mundo que eu sou contra a reeleição. Uhum. Porque eu falo assim que eu vejo a história dele. Uhum. Que em um mandato só ele fez muita coisa. Em reeleição, as pessoas entram pensando na outra eleição, em fazer campanha, no populismo. Então, eu acho que se a gente não tivesse reeleição no Brasil, seria muito melhor. Verdade, que legal. E pelo visto, ele foi muito atuante como prefeito, né? Assim, foi muito. Ele deixou muitas obras para nossa cidade. Inclusive, né? Até você sabe que o primeiro computador de Franca, 1970, foi ele que trouxe para a prefeitura. Então, essa inspiração
para ser atuante na política, para ser uma liderança política também de Franca, veio por meio do seu pai. Com certeza. Você sabe que é muito interessante, porque a minha vida inteira eu convivi com política, com políticos, né? Conheci o Ulisses Guimarães, através do meu pai, veio em Franca, na casa dele, Paulo Maluf, Laudo Natel e etc. E aí, mas eu sempre pensei, não, eu não vou entrar para política. Fiz muito política na minha vida através dessa política da cafeicultura, entendeu? Então, certo. Mesmo na minha, que eu tenho uma gincana, é um tipo de política. Então, eu sempre tive uma atuação política sem estar na política. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu acho que eu sempre era convidada e falava não. No meu último convite que eu tive, que eu aceitei, eu falei, ai, por que não? Acho que a gente precisa ocupar espaço. Você é filiada no PSD, né? PSD. Que, por sinal, hoje está fazendo 12 anos do PSD. Muito legal. É um partido novo. Gilberto Kassab como presidente, né? Isso mesmo. Inclusive, tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Mara Gabrilli, né? Que é bem atuante aí em prol da pessoa com deficiência. Ela é cadeirante, uma pessoa muito atuante, muito, né? Muito legal, Amara. E eu sempre falo, a gente tem que lutar por lideranças femininas, né? Porque eu estava, inclusive, lendo um dado do próprio site do PSD mesmo, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o seu partido. E aí eu olhei que eles apontaram um dado da ONU que 84% dos brasileiros têm algum tipo de preconceito com mulheres. Pior que é verdade. E eu sou a prova disso. Eu falo assim, inclusive meu marido esses dias, achei muito interessante, ele falou assim, nossa, Flávia, você já reparou que você atua nos dois lugares mais machistas do Brasil, que é na cafeicultura, no agro em geral política. E na política. E eu falei, de fato, e é mesmo. Agora, eu vou te falar a verdade, a política é pior. É, né? Pior, porque assim, os próprios partidos, quem tem, o pessoal que tem cargo, tem uma resistência de abrir espaço. Eles não querem ceder o espaço dele para as mulheres. Como a maioria que vota são homens, então a gente sai perdendo em muito. E eu falo o seguinte, eu tenho falado muitas palestras que eu tenho dado para as mulheres. Gente, nós somos 52%. Não tem cabimento a gente depende do lugar, de 15% a 18% só na política. É muito pouco, né? É nada. E eu falo, por exemplo, conversando uns tempos atrás com os amigos, né? Eu falei para eles assim, eu tenho certeza que se na Rússia, na Ucrânia, fossem mulheres presidentes, eles não estariam em guerra. Com certeza não. Porque nenhuma mulher quer mandar os filhos para a guerra. Não. Então isso é coisa de homem. E eu falo também que a mulher, ela tem uma empatia muito maior. É amorosa, né? A gente tem... É porque a gente nasce com essa questão da maternidade, né? E nós cuidamos de casa, nós cuidamos de filho, nós cuidamos de marido. Então, a mulher na política, ela tá mais preocupada com o outro, com o bem do outro. O homem é mais individualista, busca mais poder. É verdade. É fato. E eu sempre falo também, para quem não sabe também, eu sou atuante, né, no meio político. Eu sou publicitária de formação, trabalhei em várias campanhas de candidatos a prefeitos, vereadores, deputados. E eu sempre falo nos espaços que eu ocupo a importância que tem da representatividade feminina, que realmente a gente precisa de lutar mais para ter mais mulheres, tanto no executivo, no legislativo, na União,
Por quê, gente? Quem que vai lutar pelos nossos direitos, né? Quem é que sabe a dor de você não ter uma creche? Quem é que sabe a dor de você não ter médico na rede? Quem é que sabe a dor de você não ter bons profissionais, por exemplo, na educação, e etc, né? E eu falo, a gente vive isso, vive lugar, creche, né? Onde colocar seus filhos. Então é tão complexo. E a mãe fica preocupada, muito, né? Muito. Mesmo horário, né? Eu falo que se fosse as mulheres, elas iam olhar assim, nossa, esse horário de creche não vai dar certo, porque como é que ela sai no meio do trabalho, e etc. É verdade. Então, assim, infelizmente, a questão hoje que a gente vê da agressão contra mulheres que tem crescido absurdamente, muito, inclusive aqui em Franca. Principalmente na pandemia. Os números saltaram. Franca também, né? Assim, é lamentável, né? Então, nós precisamos, sim, de mais mulheres na política. E me fala, você foi candidata 2 vezes a prefeita e quase chegou aqui em Franca, né? Quase. E Franca nunca teve nenhuma prefeita mulher, né? Nunca. E nenhuma vice, né? Não. O que eu... Não, vice teve. A Luísa Marçom foi vice-doutora Ari. Ah, doutora Ari Luísa Preta. Marçom, agora que eu legal. lembrei agora. Foi, bacana. Então, foi. A gente teve uma vice. Teve. Não, e você só tem 2 vereadoras. Mas Franca é uma cidade muito machista. Muito machista e conservadora, né? Muito, muito. Então, assim, por exemplo, o que eu tenho muito claro hoje, que quando eu fui pro 2º turno, né? Que eu não levei em consideração. Primeiro que 2º turno é outra eleição. É outra eleição. Eu falo que 2º turno é 0-0, né? Eu não tinha essa percepção. Eu fui em primeiro, então eu achei que era tudo igual. Mas, bom. Segundo, a gente fazia as pesquisas, a rejeição ao meu nome é baixa, mas tinha uma segunda rejeição que nós não levamos em consideração. Eu não voto em mulher. E mulher, inclusive. Eu falo assim, sabe que eu me sinto na política cobrada, assim, dobrado do que um homem, a competência. Quantas mulheres, quando eu fui candidata a prefeita, agora em 2020, falavam assim pra mim, você acha que você é capaz de administrar uma cidade do tamanho de Franca? E eu falo, gente, se você olhar os últimos prefeitos, a minha preparação é muito maior. Eu tenho uma empresa que é sólida, reconhecida mundialmente e que eu tive uma parte protagonista muito grande Você é uma nisso. empresária de sucesso, de referência na cidade. Fui eu a primeira pessoa a exportar café direto. Eu, Flávia, não foi nem meu marido, você entendeu? Então tem uma porção de contexto. Fui secretária de desenvolvimento, fiquei 2 anos, fiz Franca Mais Moda, Fan Café, Descubra Franca, a Impera, a incubadora tecnológica primeira de Franca. Tudo isso foi em 2 anos que eu fiquei lá. E como que as pessoas ainda questionando a minha competência? Aproveitando que a Flávia está falando, para quem não sabe, ela é empresária do ramo de cafeicultura, juntamente com o marido, da Labareda. Muito legal, muito obrigada, viu? Aproveite, a Labareda está entre os 10 melhores do país e o 2º do estado de São Paulo. E é aqui de Franca, gente. Olha que orgulho para nossa cidade. Mais uma vez, parabéns, viu? Porque Obrigada. Não deixa de representar a nossa cidade, Claro, né? Claro, eu sempre brinco. Sabe qual que é o nosso slogan? Labareda, mundialmente francana. Legal. Flávia, e agora, voltando à questão da política, que você falou que o 2º turno começa do 0. E vocês levaram tanto de questões em considerações, mas não levaram outras. E como eu acredito que, assim, é frustrante, porque 52% do eleitorado são mulheres. Por que mulher não vota em mulher? Essa é uma questão que a gente faz muito. Inclusive, hoje, eu sou a líder do Políticas Públicas do Mulheres do Brasil aqui de Franca.
E é uma questão que a gente levanta muito. Por que mulher não vota em mulher, né? Mas eu acredito que isso aí, infelizmente, vem da formação. Qual formação? A gente demorou muito tempo para ter direito ao voto. Segundo aspecto, a mulher consultava o marido para saber em quem que ela ia votar. Então, é estrutural isso, estrutural. Né? Estrutural, falou claramente, é o machismo estrutural. E isso daí fica muito forte. E além disso, tem um pouco que eu falo de baixa autoestima da mulher. Por que a mulher também duvida da capacidade da outra? Quer dizer, por que eu não posso ser prefeita de Franca, e sendo que um outro homem muito menos preparado pode? No geral, sim. Então, essas questões a gente precisa mudar. Sinto que está mudando. Principalmente nas jovens. As mulheres mais jovens já estão começando com essa consciência. E querem mudanças, Querem mudança. Sabe o que eu percebo? Como eu dou muito palestra, e isso eu fui vendo essa mudança. E a partir do Voz, que é do Mulheres do Brasil, a gente dá palestra para o 2º e 3º ano do ensino médio. Bacana. E contando só a história de vida para ser referência, para inspiração, né? Porque hoje a gente tem muito neném, aquele que nem estuda e nem trabalha. E o que eu percebo nessas palestras, desde quando eu comecei para agora, eu comecei em 2018 e até agora, as mulheres começam a se identificar. Eu vejo elas perguntando, eu vejo o olhar delas para mim. Depois que termina, elas vão lá, querem perguntar, querem tirar foto. Isso mostra essa evolução. Quer dizer, elas estão me olhando, né, como uma referência. Sim. E assim, e já almeja, né? Poxa, se ela pode estar naquele lugar, eu também posso ocupar aquele lugar. Verdade. Né? Muito bacana. E você foi secretária aqui, né, de Franca. Como que foi essa experiência? Não foi secretária de administração. De desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Foi, dentro da minha pasta, tinha indústria, comércio e serviço, o agronegócio e o turismo. Que na época não tinha nada, mas aí quando eu fui fazer a divisão, como que seria, inclusive na época era o Ananias, né, que estava ajudando a montar as secretarias, e aí ele me deu carta branca, foi muito bom. E aí eu atuei muito nas 3 vertentes, porque eu falo muito que quando você investe na economia da cidade, no desenvolvimento econômico, você está aumentando a renda das pessoas e você está gerando emprego. Então, eu falo, se eu falar assim, qual que é o seu show? É o desenvolvimento econômico. Eu tenho isso, porque muitas vezes as pessoas, elas não querem o assistencialismo, elas querem o quê? Oportunidades. E Franca perdeu muitas empresas, né? Muito. Hoje, a gente está falando muito de café, mas é um dado interessante. O café hoje exporta mais do que o calçado. Incrível, né? Então, e você vê assim, o quanto que precisa do olhar, né, para essa questão. Sem dúvida nenhuma. E para o turismo também, né? A nossa região aqui. Turismo é muito rico. Olha, eu falo que quando você fala de turismo, ainda tem um certo preconceito, porque as pessoas acham que turismo é só em relação a cidades que têm alguma beleza natural. E eu sempre faço um paralelo, falo assim, gente, vamos olhar para 2 cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma beleza natural lindíssima, maravilhosa e tal. Só que São Paulo é pungente. Por quê? Porque é um turismo de negócios. As pessoas vão para lá para fazer negócio. Durante a semana, os hotéis lotam. É dificílimo você encontrar hotel. Você tem que reservar com antecedência. E Franca seria isso. E agora, foi até bom você tocar no turismo,
que eu tô acabando tô construindo, junto com as entidades do setor do agro e o estado de São Paulo, uma rota de turismo rural. Muito certeiro. Muito maravilhoso. E a nossa região aqui, assim, já é muito rica na questão de turismo, né? Eu trabalho também em Claraval, na prefeitura, que faz parte do circuito turístico nascente das Gerais e Canastra. Que a Claraval ali é cidade indutora, né? Para a Serra da Canastra. E eles investem muito no turismo e acabaram de fazer as rotas do turismo religioso, que pega Claraval, Ibiraci, Cássia. Tem também do queijo da canastra. A rota do café vai agregar. Eu tenho certeza. Porque, inclusive, vai pegar esse turista que vem até aqui, o Mosteiro de Claraval, que vem até Cássia para conhecer. Vai. Não, dá para... Nós estávamos conversando esses dias, e você ainda tem, por exemplo, ciclismo aqui, que é muito forte. Fortíssimo. Dá para você fazer muita coisa bacana. Muita coisa. O governo estadual tá com vontade de investir e a gente só precisa se organizar, né? Nossa, mas parabéns pela iniciativa. Agora, bom, já dá pra ver que a Flávia é uma pessoa de 1001 ideias. Super empreendedora. E conta pra nós. E o ano que vem vai ser candidata? A pergunta que não quer calar. Ai, olha, eu vou falar, assim, eu falei pra você, mas eu falo pra todo mundo. A Priscila Salles, todo mundo conhece, minha assessora, adoro, meu braço direito. E ela brinca, eu falo assim, nossa, se eu recebesse 10 centavos pra cada pessoa que perguntasse se você vai ser candidata, eu já era cheia de dinheiro, viu? Mas vou responder o seguinte, nesse momento eu não decidi. O que eu falo claramente? Eu falo, se for pra gente encarar um projeto franca, com muita gente no mesmo objetivo, porque eu acredito muito em participação, eu acredito em pontos, entendeu? Eu encaro. Agora, se for uma coisa para você ir só para dizer que você é candidato, eu não encaro, entendeu? Então, eu tô nesse momento, assim, mais tranquila, fazendo tantas outras coisas, atuando muito no setor cafeeiro, junto ao estado de São Paulo. Hoje, por causa do meu partido, é claro, eu tenho uma abertura muito grande. O vice-governador é do PSD, o Kassab, né, que é da Secretaria de Governo, aí você tem na Secretaria de Saúde, então assim, tem muita gente. Então hoje eu consigo agenda com todo mundo, todos os secretários lá em São Paulo tranquilamente, e eu tenho levado um tanto de demandas aqui da nossa cidade, da nossa região. Então esse é o meu momento agora. Até o fim do ano eu falei, não gente, até o fim do ano eu decido. Nesse momento eu não estou pensando nisso ainda. Bom, mas faço votos que a Flávia seja uma representante feminina nossa. Ai, obrigada. E tô torcendo, querida. gente. A Pri, um beijo, viu? Adoro a Pri. Trabalhei com ela no Comércio da Franca, pessoa incrível, viu? Ela é. Flávia, você comentou sobre, assim, os meios que você transita, né? Muito machismo, onde a maioria são homens. Como que foi a sua trajetória? Você falou um pouquinho da sua trajetória na política, né? Os desafios. Fala um pouquinho da sua trajetória no agro. Vou falar. No agro. Olha, quando eu comecei a atuar com meu marido, você pensa bem, mulher e novinha. Então, foi assim, uma luta. Eu assumo. Eu conto muito uma história que na época... a Cocapec estava começando e tudo, e uma vez eu fui lá para negociar com o presidente da época lá da Cocapec, né? Ele olhou para mim, bem para mim, e falou assim, eu não negocio com mulher. Meu Deus. Aí eu saí pisando duro. Não, e é muito engraçado, porque assim, todo mundo hoje, só era lá, aquele ambiente da Cocapec era assim, só trabalhava homem, os diretores eram todos homens, e a única mulher que ia lá direto era eu. Então,
A hora que eu chegava, parecia que era um ET chegando no espaço. Parava todo mundo pra me olhar. Eu falava assim, gente do céu. Mas você sabe que foi muito legal, porque eu fui abrindo espaço. Também, né? Eu aprendi e eles aprenderam a me conhecer também. E aí depois era assim, tudo que tinha que fazer eles me chamavam. Eu por 10 anos eu fiz a revista, eu tinha uma página na revista mensal da Cocapec que eu escrevia. Que bacana. Por 10 anos. Aí eles iam fazer alguma palestra nas cidades vizinhas, tudo eles me chamavam. Tinha que fazer propaganda do café, eles me chamavam. Então, depois eles começaram... Você abriu portas, né? Abrir. Para outras, né? Não, e eu fazia uma campanha também. E também era tão difícil quanto a política. Gente, mulheres, vamos, vem pro agro, vem pra Cocapec, vem pra cafeicultura. Pra cafeicultura. Porque que acontecia? Hoje tá diminuindo. As mulheres sempre atuaram muito ao lado dos maridos. Tem muita mulher do agro que a vida inteira trabalharam ao lado dos maridos. Só que protagonistas eram muito poucas, quase nenhuma. E isso está mudando muito. Se tem um lugar onde que está crescendo muito mesmo, acho que hoje é em torno de 40%, 45% das propriedades rurais são tocadas por mulheres. Então, assim, foi um crescimento grande do agro. E hoje você olha assim... para essa trajetória, dá orgulho, né? Porque você abriu o caminho para muitas, né? Muito. E eu falo, né? Esses dias alguém me perguntou assim, uma das suas bandeiras é das mulheres. Eu falei, eu tenho certeza. E qual a minha percepção? Eu acho que homens e mulheres são complementares, certo? Só que nós não podemos viver numa sociedade onde tudo é para o homem, do homem para o homem. Nós precisamos buscar esse espaço. É lutando? É lutando. É o equilíbrio, né? Com certeza. Eu acho que, assim, o equilíbrio, né? É isso. Do pensamento feminino com o pensamento masculino. Mas ainda os homens são muito resistentes. Não, esses dias eu participei de várias reuniões. Só eu de mulher. A Priscila e eu ainda brincamos. Assim, não é possível que só tem você nessas reuniões, né? Legal. E a Labareda também conseguiu um certificado internacional. Como que foi? Bom, Por quê? E você foi idealizadora, né? Exatamente. A primeira certificação ligada à cafeicultura era da UTSCAP. E em 2005 eu certifiquei a fazenda, fui a primeira do estado de São Paulo a ter uma certificação internacional. Depois, em 2008, eu fiz mais outra, que foi a Rainforest. O que é essa certificação? Essa certificação é o seguinte, é um órgão que vai lá na sua fazenda atestar se você cumpre os critérios do seu país como você cuida do seu trabalhador, o manejo da terra, o meio ambiente, a parte social. E eu falo, hoje tá super na moda a sustentabilidade. Sim. ESG, né? Environment, Social, Government, que é meio ambiente, social e governança. Tá na moda. Mas eu tenho isso na minha empresa desde 2002, 2003, que a gente já começou a trazer esse contexto. Tanto é que esse ano nós ganhamos um prêmio da revista Globo Rural. Nós ficamos a terceira Globo Rural, a terceira fazenda mais sustentável do Brasil. Como terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou uma do Ceará de frutas e segundo, uma do Mato Grosso de soja. Em terceiro, e a única do café fomos nós. Que legal. Então, assim, olha, e é um orgulho aqui, né, Pato Franca. E como que é? E vocês recebem visitas, assim, de outros... de outros países? Empresários de outros países, daí da cafeicultura, para ver como vocês fazem? O tempo todo. Tanto é que a gente, a nossa...
nossa missão, visão, né? Mas a nossa visão, né? É ser referência mundial, porque a gente já é referência. E nós recebemos visita daqui de Franca, das escolas. É muito legal ver as escolas se interessarem de levar os alunos para conhecer, das universidades aqui da região que querem conhecer, faculdade de agronomia, etc. E recebemos visita internacional também. Nós exportamos 70% do nosso café. Então a gente exporta para o Japão, para os Estados Unidos, para a Austrália, para Nova Zelândia, Itália, Alemanha, para muitos países, são mais de 13 países. E eles sempre vêm visitar aqui, conhecer, e é muito legal, e muito interessante. E o seu café premium, né? Grãos selecionados. E como funciona? Tem 100% arábica e torra média? Tem essa classificação? Tem. Vocês têm, né? Bom, uma ótima pergunta, porque as pessoas... a gente tem que difundir essa cultura para as pessoas irem aprendendo, né? Hoje eu estava olha só, numa reunião lá na seccional de Franca, para falar sobre segurança rural com os delegados, e aí um deles falou para mim, você vive dando dica, né, Flávio? Falei, ué, e eu gosto mesmo. Bom, primeiro, o que quer dizer 100% arábica? Arábica é uma variedade de café. Nós temos duas no Brasil, arábica e robusta. O arábica é o que faz o melhor café, né, do mundo. Que legal. A nossa região é de arábica, tá? E quando você fala torra média, é porque normalmente o café que as pessoas compram, ele tem aquela torra escura. Uhum. O brasileiro culturalmente acha que o café forte é o café da torra escura. Mas o café, eu sempre faço um paralelo, mesmo de você comer uma carne queimada. É o café muito torrado. E ele deixa aquele amargo no final. O meu café, que é a torra mais clara, você pode tomar, você não vai sentir o amargo. E tanto é que eu falo, gente, toma sem açúcar. Não precisa... Não precisa... Não, pôr açúcar. E eu sempre falo isso, quando você for comprar café, evita comprar um café muito escuro. Porque ele vai ter ele é um café que tem... que tá passado, que tá queimado, você entendeu? E normalmente ele é muito escuro, queimado, para esconder que vai pau junto, que vai casca, etc. As impurezas, né? Isso! Pra esconder as impurezas. Isso mesmo. Eu fui na palestra, inclusive você estava do Conselho da Mulher Empreendedora, da CIF, e a palestrante, inclusive, falou, estava ensinando ao ponto certo da água para coar café. Eu achei o máximo. Eu comecei a fazer em casa, né? A deixar um pouquinho a água, descansar para depois coar. Que aí evidencia mais o sabor, né? O sabor. Legal, muito bacana. E aí não pode deixar ficar fervendo lá não também, viu? Eu fui falar um dia que não era para deixar o café ficar fervendo lá. Aí o pessoal, mas o café quando torra, ele vai pro fogo, não sei. Eu falei, gente, não é nesse sentido. É que quando a água ferve, ela vai eliminando oxigênio e muda o sabor do café. Então, o ideal é a hora que sai as primeiras bolinhas, você passa o café. Flávia, para além da cafeicultura, da política, você disse que faz parte também do grupo Mulheres do Brasil, né? Do núcleo aqui de Franca. Que é um grupo, assim, que eu admiro. Faço parte, né? Mas ainda não deu para ir em todas as reuniões. E qual que é o trabalho que vocês desenvolvem? Então, do núcleo que você está? Eu estou em 2 núcleos, que é o Vozes, que eu falei um pouquinho. A gente vai nas escolas estaduais para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, falar um pouquinho. Na realidade, a gente conta a história, os desafios que nós passamos para chegar onde a gente está, e que é para as pessoas não desistirem e estudar. Eu falo que não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem dificuldade. O estudo é o que te diferencia.
E é algo que você adquire que ninguém tira de você. Isso é verdade. Então, a gente foca muito. Gente, não para de estudar. É importante. E outra coisa, muitas vezes a pessoa fala, eu não consigo pagar uma faculdade. Mas tem tantos cursos, não precisa ser, tem cursos técnicos, tá cheio de cursos técnicos que são muito mais baratos. O importante é a pessoa não parar de estudar. Né? Então a gente fala de sonhos, entendeu? É verdade. E faço parte do Políticas Públicas, inclusive do Políticas Públicas, eu que sou a líder. A gente tá trabalhando muito nessas questões de aumentar a participação feminina na política. O principal objetivo hoje é criar políticas para as mulheres, em todos os sentidos. E para a gente ter políticas públicas voltadas para a mulher, nós precisamos de ter mais mulheres na política. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem feito, assim, mais fortemente efetivo nas exatamente. Escolas. Nossa, muito bacana. Eu não sabia dessa questão do Mulheres do Brasil. Nossa, super apoio. E eu acredito também que, assim, a educação é o meio, a educação é o caminho. Eu sempre falo para todos que eu sou a prova que a educação te leva por um outro lugar. Porque eu sou filha, né? Hoje minha mãe é falecida, mas minha mãe teve 7 filhos. A única que estudou da família. Foi você? E assim, minha família era da roça, muito simples, muito pobre. E assim, minha mãe não tinha dinheiro. Na época, minha mãe era cozinheira. Até cozinheira lá do Mosteiro de Claraval. Era uma peleja. E com 7 filhos, tudo. Eu, quero estudar. E nem tinha cotas estudantis naquela época. Não tinha ProUni, não tinha lei de cotas. Aí eu estudei. Consegui passar na Unifacef. Fiz o curso de comunicação e por aí não parei. Hoje eu faço políticas públicas na Unesp. Nossa, que legal! Você fez... Hoje você fez... Eu fiz publicidade. Publicidade. E aí depois eu fiz uma especialização de psicanálise na Unifran. E uma de marketing digital na PUC. Hoje eu passei no mestrado da Unesp. Tá vendo? Nós estamos falando de... Primeiro, parabéns. Eu quero até parar para dar parabéns. Que legal, que história linda. Ó, nós estamos falando de inspiração. Que história inspiradora, viu, gente? E você tem uma ONG também, que faz um trabalho super bonito, né? Fala um pouquinho aí pra nós. O ICOL. Realmente, e aliás, eu tenho um orgulho. Antes de vir aqui para participar aqui com podcast, pro podcast. Eu tava entregando o certificado lá. E eu ainda falei... o meu instituto, ele chama ICOL, Instituto de Capacitação e Orientação Livre, e são as iniciais da minha mãe também, que é Isis Consono Olivito Lancha. E eu criei ele Sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva, mas ela tá com Alzheimer. Acho que acho que tem uma comunicação assim emocional, não envelhece, emocional, né? Porque quando ela vai lá, porque eu pus uma foto dela e pus lá, né? Então toda vez, porque a pessoa que tem Alzheimer ela não lembra nada, ela olha e ela fica emocionada. Então é tão interessante, ela lê que eu escrevi e ela fica emocionada. Mas a gente dá cursos, todos os cursos são gratuitos, todos, capacitando as pessoas, que eu sempre falo, ou para uma renda maior dela, ou para entrar no mercado. Onde que fica? Ele fica ali na General Carneiro, pertinho, meio quarteirão da rua do Hospital Regional. E aí, é bem central, e tava agora, foi de culinária, o curso que tava tendo lá, que o pessoal tava formando. E sabe o que eles me falaram? Já tá, olha, tá saindo de lá. Pessoas que conseguiram montar um negócio delas, a partir da culinária. Já tem professor que a pessoa passou por lá e tal, já está começando a ensinar outros. Então, eu falo que é gratificante demais. Muito gratificante, né? Esse instituto, eu
que banco ele sozinha. Não tem ajuda de governo, não tem ajuda de marido, não tem ajuda da empresa. Sou eu, Flávia. É igual eu sempre falo. É uma escolha. Então, por exemplo, muitas vezes fala, em vez de eu fazer, vamos supor, sei lá, uma viagem, em vez de fazer comprar roupa e etc, eu tô usando para ajudar a transformar vidas. Sim. Tem uma parte muito legal de lá também. Quero conhecer. Vai lá. Nossa, eu vou adorar. Depois eu te dou o endereço certinho. E até eu te falo, veja um dia, segunda, quarta ou sexta, na parte da manhã. A gente está trabalhando com alunos da 6ª, 7ª e 8ª série das escolas periféricas. São 25 alunos por série. Alunos que estão bem, que têm nota boa, mas a gente está focando em dar português, matemática, inglês e empreendedorismo. Muito bom. E outra coisa que eu acho muito importante, inclusive eu sempre falo que tinha que começar na base, educação financeira. Sim! Tem que pensar, gente, educação financeira, porque o nosso povo está endividado, às vezes gasta mais do que ganha. Né? Às vezes ou muitas vezes. É muito, né? Não, e o cartão de crédito? Eu falo cartão de crédito, é a pior coisa que uma existe. Emergência, né? Não, e a pior coisa que existe, sabe por quê? A pessoa, ela vai lá, compra uma coisa, sei lá, em 20 vezes. As 2 primeiras vezes ela tá lembrando que ela tem aquela prestação. Não. Depois ela esquece e vai fazendo outras dívidas. E aí vira uma bola de neve. Você sabe que o maior endividamento do Brasil é no cartão de crédito. É no cartão de crédito, sim. E assim, eu não consegui guardar dinheiro. Aí o meu marido, né, depois que eu casei, sempre... Ele é administrador, né, e trabalhou em banco e ama finanças. E aí sempre foi puxando, eu falei, gente, sempre puxando a minha orelha. Eu falei assim, nossa, ele tá certo, a gente tinha que ter educação financeira. Nas escolas. Nas escolas. Não é? Com certeza. Mas que legal, parabéns, mais um trabalho bacana. Os meus professores sempre falam que tudo que, assim, que a gente aprende, que a gente recebe, a gente tem que retornar para a sociedade. E essa questão aí dos cursos, você bancar sem ajuda nenhuma, assim, é admirável. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória, viu? E realmente é uma história inspiradora. E eu falo que o podcast, o PADD, é isso. É para fazer um bate-papo com pessoas que realmente faz a diferença, né? Na vida de outras pessoas. Parabéns, o que precisar de mim pode contar sempre comigo, tá? Querida, muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Aprendi um pouquinho sobre você. Também quero retribuir os parabéns. É de mulheres assim que nós precisamos. Precisamos de mais mulheres como você. Como nós. Como nós. Eu também acho que precisamos mais de mais Flávias, mais Denir. Por quê? O mundo vai ser melhor, o Brasil vai ser melhor, nossa cidade vai ser melhor quando a gente tiver mais mulheres nos espaços. Porque a gente tem, como eu já trouxe e eu vejo isso, a gente tem muito olhar para o outro. E nós estamos precisando disso. Sim, e a mulher, assim, ela é amorosa, né? Tem empatia. Tem empatia. Flávia, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir? Quer dar algum recadinho, deixar alguma mensagem? Não, o que eu queria primeiro é, claro, agradecer. As minhas redes sociais é Flávia Lancha, gente. Procura lá, respondo tudo. Quem tiver questionamento, faço questão. As pessoas me perguntam, mas é você mesmo que responde? Sim, sou eu, faço questão, adoro, por sinal. Adoro interagir com todo mundo. E como a gente está falando tanto de mulheres, eu quero mais uma vez dizer, nós podemos tudo, basta nós querermos. Então, mulheres, apoderem-se de vocês mesmos e juntas somos mais fortes. Verdade, gente. Muito obrigada. Para quem não segue ainda o podcast PADD no Instagram, podcast PADD e Denir Alves Comunicação. Muito obrigada
por vocês estarem aqui conosco até o final, viu? E até a próxima, se Deus quiser.